Alô, aluno, bem-vindo ao canal do professor Júlio. Estou com uma aulinha aqui sobre entendendo a escala de pH, entendendo melhor o que é o pH. É um complemento da aula lá do Centro de Mídia, tá? Eu estou usando uma aula que já estava preparada aí para vocês, pra gente ter na escola. Mas eu vou pular alguns trechos, porque tem bastante texto, para a gente reduzir o tempo aqui, mas se você quiser tirar o print do texto, eu deixo sempre um tempinho para vocês tirarem o print do texto e ler depois com mais calma, tá ok? Então vamos lá. Atividade 1, né, a importância do controle da acidez de solução da escala de pH. Então, você sabe o que significa a sigla pH? A sigla pH é utilizada para representar o potencial hidrogiônico presente em uma determinada solução ou mistura. Este potencial refere-se à quantidade ou à concentração molar ou molaridade de cátions de hidrônio. Né? Sempre que você vê essa situação aqui de H+, aparecer H+, ou H3O+, tá? Isso indica que aquela reação química, né, quando libera esse H+, ou quando começa com H+, quer dizer que está em meio ácido, tá? Então, por isso que a gente lê pH. Então, esse H aqui se refere a esse H+, né? Daí sempre vai estar uma apresentação assim, ó, concentração de H+. Presente no meio, indica se esse meio ou mistura é ácido, básico ou neutro. O que acontece? Para o pH ser igual a 7, a minha concentração de H+, ela tem que ser igual à minha concentração de OH-. Ok? E para o meu pH ser maior que 7, o meio será básico, né? Então, a quantidade de OH- aqui, ó, é maior que a quantidade de H+. E para minha solução ter o pH menor que 7, o meio será ácido. Então, minha quantidade de H+ será maior que a minha quantidade de OH-. Então, a gente pode ter duas situações, onde a gente tem uma maior quantidade de H+, ou onde a gente tem uma maior quantidade de OH-. Né? E isso aqui interfere diretamente no pH. Se o pH é ácido, se ele é básico, básico também conhecido como meio alcalino, tá? E se os dois estiverem na mesma condição, na quantidade, quer dizer que é neutro, né? Próximo slide aqui que eu tenho, ele mostra a característica aí de acidez ou alcalinidade de algumas coisas que ele tem no nosso dia a dia, né? Ó, ácido clorídrico, bem ácido, não, o pH lá próximo de 0. Ácido sulfúrico, ó, que tem dentro de uma bateria do carro, é ácido sulfúrico. Por isso que costuma-se, quando vai trocar a bateria de um carro, deixar a bateria usada e pegar uma bateria nova, né? Porque aquela bateria usada não ser descartada de qualquer maneira, porque tem um ácido muito forte ali, né? Esse ácido sulfúrico. Limão, ó, é ácido, vinagre, ácido. O tomate, ó, o tomate é levemente ácido, né? Ele chega aqui, ó. Por que levemente ácido? Porque aqui no 7, ó, vou circular o 7, nós temos aqui o neutro. Né? Então, conforme vai indo para cá, aqui é levemente ácido. Tá vendo que a cor vai ficando cada vez mais forte? Porque vai ficando cada vez mais ácido. E a mesma coisa acontece do outro, ó, levemente alcalino. E conforme vai andando lá para a direita, mais alcalino, próximo do 14. Então, a escala de pH ela varia de 0 a 14. Tudo bem isso para vocês? O leite, levemente, ó, levemente ácido. A água da chuva, levemente ácido. E aqui, a água da torneira. A água da torneira está colocando aqui como praticamente neutra. E lá do outro lado, o alcalino, nós temos o que? Os ovos, 8,5, né? A soda cáustica, leite magnésio, a amônia, o sabonete, né? Tudo que é usado para limpeza, detergente, sabonete, essas coisas, né? A soda cáustica, né? É que ela consegue destruir a gordura, né? Por isso que é usada esse meio alcalino aí para fazer os materiais de limpeza. Tudo bem? Então, ó, abaixo de 7, acima de 7, igual a 7. Né? Igual a 7 é neutro, abaixo de 7
é ácido e acima é alcalino. Alcalino também que pode chamar de básico. Aí aqui vem o primeiro texto para vocês que está falando sobre a fabricação da cevada, a produção da cevada, a fabricação da cerveja. Então está falando no controle da acidez do solo. Né? O solo não pode ser muito ácido, então se adiciona calcário para deixar o solo mais alcalino e assim plantar o trigo, né? Para a fabricação da cerveja. E aqui nesse outro a gente está falando de uma comunidade lá no Muriti Novo, né? Fica no Pará, se eu não me engano, é Pará mesmo, tá aqui a sigla do Pará, que fala sobre a produção aí, né, de peixe, que tem que variar o pH de 5,5 a 6, tá? E tem que, então é um meio ácido aqui, né? Então tem que ter um pH abaixo de 7. Então tem que ter um grande controle, né, nas plantas que caem, né, nessa água, né? Vou mostrar aqui a foto, ó, de como que é essa criação de peixe. Então esses galhos aqui, quando cai na água, ó, ele começa a apodrecer e quando ele apodrece, ele começa a liberar substância. Essa substância que está liberada, né, pode ser que deixa mais ácido, outras podem deixar mais alcalino. Então tem que ter um controle de pH nesse meio aí para que os peixes não morram, tá bom? Então o que é feito aí para ter o controle? É a remoção de galho, a espécie de peixe correta, no caso aí é o matrichan, que é escolhido para esse local, o reflorestamento das margens de igarapé para proteger a incidência de luz, né? Porque a incidência de muita luz ali também pode provocar aí algumas reações químicas que possa vir a produzir substância que deixa o meio mais ácido ou mais alcalino. Aqui está a foto da matrichan. A matrichan é esse peixão aí, tá? Ele briga bastante na hora de se pescar ele. E o último texto aqui que eu tenho que mostrar para vocês é a importância do controle do pH do sangue, né? O pH do sangue ele varia, pessoal, entre 7,35 e 7,45. Então tem que se ter um controle aí bem preciso, né? Porque a faixa que eu tenho aqui, ó, 7 é muito pequena, é apenas de 0,10 o pH, né? E se você descontrolar aí o pH do sangue, deixar o sangue mais ácido ou mais alcalino, né, pode trazer alguns problemas de saúde, tá? Então, os problemas você pode trazer, ó, acidose, maior influência da terceira idade, desequilíbrio metabólico por diminuição do pH do sangue, ou seja, o pH vai ficando mais ácido e é causado pela diabetes. Pode evoluir para um estado de diarreia grave ou coma. E também tem alcalose, que pode acontecer em qualquer idade, é desequilíbrio metabólico por aumento do pH do sangue, deixa o sangue mais alcalino, causado por causando excesso de vômito, uso excessivo de diuréticos, cortisona, pode evoluir para o aumento do ritmo respiratório, que também gera o aumento do pH do sangue. Manifestação de agitação, ansiedade e fraqueza, que é a alcalose. Recentemente teve um vídeo divulgado aí de um senhor que se dizia médico falando que a máscara, né? O que poderia causar a máscara? Podia causar a acidose do sangue, né? Aumentar o pH do sangue, deixar o sangue mais ácido por causa da respiração do CO2, né? Porque quando a gente respira, a gente pega o oxigênio e inspira, né, o CO2. E o CO2 ficando ali na máscara, a gente respira ele de novo. Né? Só que tudo isso é fake. Aquilo lá que ele está falando não tem nada, não tem nenhuma base científica, né? Porque a quantidade que a gente respira ali de CO2 de novo, gente, é insignificante. Não é suficiente para alterar a acidez do pH do nosso sangue. Então isso é mentira, tá bom? Você se mantém em um ambiente fechado, onde que tem
uma emissão de CO2 superior ao oxigênio que você está respirando, ou seja, você respira todo o oxigênio e só tem CO2, aí sim pode acontecer alguma coisa, né? Aí vai dando aquele soninho e aquele sono apaga você e você acaba vindo a óbito, né? É o caso que aconteceu lá no Chile, no hotel, daquelas pessoas que se hospedaram no hotel e com o uso foi liberado, se não engano, foi gás metano ou CO2, alguma coisa assim, e eles veio a óbito porque acabou o oxigênio, tá? Aí é uma quantidade muito grande de um gás que não é próprio para nossa respiração, mas usar a máscara, gente, não tem nada a ver. Se fosse assim, eu não poderia usar um capacete de uma moto, eu não poderia dormir com a cabeça coberta, aí eu não poderia usar a máscara. Tem muita coisa que a gente faz em um ambiente fechado aí que a gente não deixa sequelas. Então é outro fake news aí que está acontecendo nesse meio de pandemia aí, né? Um desserviço. Aqui eu tenho conhecendo melhor a escala de pH, né? Aqui eu tenho o pH da água pura, pH 7. O ácido sulfúrico, né? O pH vai ser menor que 7. O ácido clorídrico, então é ácido, gente. O pH sempre vai ser menor. O CO2, o gás carbônico, quando borbulhado em água, pessoal, ele vai formar o quê? Um pH menor que 7. Então, o CO2 que é liberado pelos carros, emitido vai para a atmosfera, quando chove, a água da chuva mistura com esse CO2, deixando o pH menor que 7, né? Deixa ácido a chuva, né? Só que levemente ácido, né? Que não chega a ser ácido que vai queimar você, tá bom? Dióxido de enxofre, CO2, SO2, também é emitido aí pela combustão de combustíveis fósseis, deixa a água da chuva com pH menor que 7. Agora, por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha deixa o pH. Quando eu jogo o sal de cozinha em água, né? Por exemplo, aqui, ó, vou adicionar H2O aqui, ó, vai formar Na+, mais Cl-, ó. Tem H+ aqui? Tem OH-? Não, então meu pH vai ser igual a 7, porque a quantidade, ó, a água que tem aqui, ó, o H2O, o que acontece com o H2O? Ele está em constante equilíbrio químico, o H2O, se transformando em H+, mais OH-, tá? E volta a se transformar em água, fica indo e voltando, tá? Só que a quantidade de H+, OH- da água é igual, então o pH aqui da água é igual a 7, tá? Então quando eu coloquei sal de cozinha em água, não liberou mais H+, não liberou mais OH-, então não mexe nesse equilíbrio aqui da água, então o pH vai continuar sendo igual a 7. Olha aqui o hidróxido, ó. O hidróxido é diferente. Se eu adicionar esse hidróxido aqui, ó, em água, H2O, a gente viu lá, o pH vai ser menor que 7, é maior que 7, né? Porque vai formar Na+, mais OH-. Olha aqui o OH-, pessoal, ó, que deixa o meio alcalino, o meio básico, tá bom? A amônia também vai deixar o meio alcalino, tá bom? E a solução de óxido de cálcio, né? A gente estudou isso aqui no primeiro ano, que isso aqui é a cal viva. A cal viva, quando, né, hidratada, deixa eu apagar isso aqui que eu fiz errado. Quando ela é hidratada, quando eu falo hidratada, é que ela recebeu H2O, né? Ela vai formar o CaOH2, né? Só que isso aqui não vai ficar assim na forma molecular. Ele vai ionizar, então vai formar Ca2+ mais 2OH-, OH- aqui deixando a solução alcalina. Tudo bem isso para vocês? Então, essa aqui é conhecendo algum aspecto aí do que é pH. Aí, aqui tem uma pergunta. É importante que se conheça a acidez de diferentes sistemas? Cite exemplo e que ilustre a sua importância. Então, se a gente pegar aqui, ó, uns exemplos,
Então a gente viu lá que o cultivo de diferentes espécies vegetais, a gente tem que controlar o pH do solo para plantar diversas hortaliças, qualquer tipo de planta, aí tem que ter o pH correto. O próprio exemplo da professora lá que ela deu, a hortênsia, né? Acho que é a orquídea, né? De acordo com o pH do solo, ela vai dar uma coloração diferente. Então, a criação de peixe. Então, quem já teve aquário sabe que ter aquário dá muito trabalho por causa do quê? Do controle do pH. Então, se descontrola o pH do aquário, os peixes morrem, né? E a gente acabou de ver aí o pH do sangue, ok? Aqui, ó, cite um exemplo de material que pode ser adicionado ao solo para diminuir essa acidez. É o calcário, né? Calcário, adicionou calcário, calcário é conhecido como Caco3. Jogou o Caco3 lá, né, o calcário, ele pode diminuir a acidez do solo. Cite exemplos de como que ao ser misturado a água forma a solução ácida. Material orgânico proveniente de vegetação que ao cair na água se decompõe liberando ácidos. Outros materiais como o limão, a laranja, o ácido muriático. Ácido muriático é o ácido clorídrico, é o HCl, tá? É um nome aí mais comercial do ácido clorídrico. Aqui essa quarta perguntinha. Algumas substâncias apresentadas, ao ser dissolvida em água, tomam soluções pH maior que 7. Quais são elas, né? A gente viu na tabela anterior, né? Que é o hidróxido de sódio, o gás amônia, o óxido de cálcio, né? Forma soluções alcalinas, né? Assim por diante. O texto 3 estudado nesta atividade informa que a solução pH maior que 7 são chamadas de básicas. E nós temos aqui uma quinta questão. Qual das substâncias apresentadas ao dissolver em água praticamente não alterou o valor, né? A gente colocou lá o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Eu expliquei para vocês lá, né? Porque ele não libera nem H+, nem OH-, então não libera. Algumas substâncias apresentadas ao ser dissolvidas em água formam soluções pH menor que 7. A gente viu lá, né? O ácido sulfúrico, o cloreto de hidrogênio, que é o ácido clorídrico, que também é conhecido como ácido muriático. O gás carbônico, que é o CO2, o dióxido de enxofre é CO2, tudo pode deixar mais ácido. Então, o texto 3 estudado nessa atividade informa que soluções pH menor que 7 são chamadas de ácidas. Tá? Considerando a escala de pH varia de 0 a 14, qual o valor indicado que a solução neutra de pH a 25 graus? Soluções ácidas estaria entre quais valores de pH? Aí a gente viu aquela tabelinha, né? O pH a 25 graus, as soluções neutras são aquelas que o pH é igual a 7. Menor que 7 são ácidas e maior que 7 são alcalinas. Aí a gente passa para a atividade 2, que nós teríamos em salas de aula, né? Entendimento do valor de 7 da escala de pH a 25 graus, como neutro, usando a ideia de Arrhenius, né? Por que o valor de pH da água é igual a 7? Então nós temos aí, ó, uma hidrólise, é um exemplo de hidrólise, e aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Por que o valor da água é igual a 7? Porque quando eu, né, ionizo a água, transforma ela em íons, a quantidade de OH- e H+, né, são iguais, ou seja, são neutros. Se eu tenho uma quantidade de ácido igual a uma quantidade de base, eu tenho uma solução neutra. Então a água está em constante movimento e alguns choques se tornam efetivos, fazendo que a interação se rompem, liberando íons de hidrogênio e hidroxila, e essa quantidade de liberação são iguais. Nessa atividade entendemos melhor porque o valor do pH é igual a 7 da água pura a 25 graus e é considerado neutro. Para tanto, vamos relembrar o que foi estudado na segunda série e responder as questões a seguir. O que deve existir nas soluções para que haja condução de corrente elétrica? Então, só uma passagem rápida aqui.
Nós estudamos isso no laboratório, nós fizemos a experiência, não sei se vocês recordam que eu levei vocês para o laboratório e coloquei lá um dispositivo com 2 fios e algumas lâmpadas, uma lâmpada grande, uma média, uma bem pequenininha, na água com sal, na água com açúcar, na água pura. E eu quero que vocês recordem assim, nessa experiência, que quando eu coloquei na água sem sal ou sem açúcar, acendeu apenas aquela luzinha pequena, mas quando eu colocava sal, acendia aquela luz grande. Conforme eu ia colocando mais sal na água, a luz ia ficando cada vez, né, intensa, né, aquela luminosidade da lâmpada. Só que na água sem sal só acendia aquela luz pequenininha, bem fraquinha. Isso por quê? Para explicar que a água ela ioniza, só que a quantidade da água que ela é ionizada é muito pouquinha. A quantidade de H+ e H- que é ionizada é pouca. Por isso que acendia a lâmpada bem pequenininha, só aquela lâmpada pequenininha, bem fraquinha, porque não tinha íon suficiente para conduzir bastante energia elétrica, tá? Quando a água se ioniza, forma-se cátion H+ e íons H-. Cátion positivo, ânions negativo. Eu falei íons, mas é ânions. Considerando que a ionização da água é um equilíbrio químico, em um recipiente contendo 20 mols de água, por que são formados 20 mols de H+ e 20 mols de H-? Gente, aí, para explicar isso, a gente chega na conclusão que é porque é uma equação 1:1. Tá? Em um equilíbrio químico, a reação é reversível, não se completa, coexistindo reagentes e produtos no sistema. Se a autorização é um equilíbrio, então é de se esperar que parte dos 20 mols da água não se transforma em H+ e OH-. Então, não é porque eu tenho 20 mols aqui na frente que eu vou ter 20 mols aqui desse lado e 20 mols aqui desse lado também. E está em equilíbrio químico, indo e voltando, tá? Então, não é possível formar a quantidade correta que tem de um lado que tem do outro lado. Aí a gente vai entrar aqui para os cálculos de pH. É onde que a coisa fica mais complicada, né? A tabela de logaritmo. Então eu quero que vocês dêem um print nessa tabela. Quando a gente vai fazer cálculo de pH num vestibular, numa questão, normalmente na questão do vestibular eles dão um logaritmo do número, tá? E esse número que ele vai dar logaritmo, ele vai variar, vamos colocar aqui, ó, de 2 a 9. Vamos considerar o 10 e o 1, porque o log de 10 é 1 e o log de 1 é 0. Então a gente não considera esses dois. Vamos considerar de 2 a 9. Então você não precisa decorar precisamente esses valores. Mas se a gente pensar aqui, ó, 2, 4 e 8. 2, 4 e 8. Ó, 4 é o dobro de 2 e 8 é o dobro de 4. Se a gente guardar esses três aqui, ó, a gente tem 30, 60 e 90. Quer dizer que vai em 30 e 30 aqui. Enquanto aqui varia o dobro, né, aqui varia em 30 em 30, em 0,30 em 0,30. Então, 0,30 mais 0,30 dá 0,60, 0,60 mais 0,60, 0,90. Tá? E essas variações têm que variar de 0 a 1. Então, se eu tenho aqui, ó, 0,30, 0,60, então eu posso falar aqui que eu tenho 0,45 mais ou menos aqui. Se aqui eu tenho 0,90, aqui 0,60, então aqui eu posso colocar 0,65, 0,67, 0,75, 0,85. Não precisa ser um número preciso, precisa ser um número aproximado. Se eu tiver um número aproximado, eu já consigo achar a minha resposta. Porque a gente vai trabalhar com os logaritmos desses números aqui para fazer cálculos de pH. Então é importante que vocês peguem essa tabelinha de logaritmos de 2 a 9 e guarde aí algum esquema, né? Aí eu
Eu não decoro isso daqui. Eu guardo esses principais, o 2, o 4 e o 8, e em cima desses valores que eu tenho aqui, 30, 60 e 90, eu vou trabalhando a aproximação desses valores que fica entre eles, né? E assim eu consigo conseguir sempre resolver os meus exercícios de pH. Ok? Aí vamos aqui para arrênios, né? Para arrênios, um ácido é uma substância que se dissocia em uma solução aquosa, liberando íons de H+, de hidrogênio. É o caracterizado ácido, né? E já uma base trata-se de uma substância que, em meio aquoso, é capaz de dissociar, liberando íons OH-. Desta forma, percebe-se a necessidade do solvente água aquoso para a caracterização de uma molécula com pertencente a um ácido ou uma base de arrênios, tá? É só uma coisa que a gente só consegue tirar a acidez, né, o pH de uma solução se ela tiver em meio aquoso, ou seja, só se ela tiver em meio que contenha água. Por exemplo, se eu pegar o álcool, né, anidro, quer dizer, sem água, o álcool anidro eu não consigo tirar o pH, porque não está em meio aquoso. Agora, se eu pegar um álcool que tenha uma certa quantidade de água, um álcool hidratado, 70%, 35%, aí sim eu consigo tirar o pH desse álcool, né? E por sinal vai ser neutro. O que os valores de pH indicam? O que os valores de pH abaixo de 7 indicam? O que os valores acima de 7 indicam? Então a gente já viu isso daí, né, que os valores abaixo de 7 indicam acidez e acima de 7 indica alcalinidade. Aí vamos entender um pouquinho mais a escala de um pH. Então, ó, se eu olhar aqui, ó, a minha concentração, conforme eu vou descendo aqui, ó, a minha concentração de um ácido qualquer em mol por litro, conforme eu vou descendo, ela vai diminuindo, ok? Olha só, quando eu tenho 0,1, eu tenho pH igual a 1. Quando eu tenho 0,01, eu tenho duas casinhas aqui depois da vírgula, eu tenho pH igual a 2. Quando eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu tenho pH igual a 3. E quando eu tenho 4 casas depois da vírgula, eu tenho pH igual a 4. Tá? Que é a mesma coisa, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4. Então quer dizer que o meu exponencial aqui, ó, gente, é o meu pH. Então, ó, pH igual a 1, pH igual a 2, pH igual a 3, pH igual a 4. Então, ó, o que ocorre com o pH de uma solução quando aumenta a sua concentração de H+, e quando ela diminui? Então, ó, quando eu aumento a minha concentração de pH está aumentando para cima. Está aumentando a minha quantidade de H+, o meu pH vai ficando cada vez mais o quê? Ácido. Quando eu diminuo a minha quantidade de H+, o meu pH vai ficando cada vez mais o quê? Básico, tá? Não que o pH 4 seja básico. O pH 4 é um pH ácido, mas se a gente comparar o pH 4 com o pH 1, quer dizer que ele está ficando cada vez mais básico. Então vou pagar esse básico aqui e vou falar aqui então que ele fica menos ácido. Vamos melhorar isso daqui para não confundir a cabeça de vocês. Menos ácido, tá bom? Então a resposta é, quando aumenta a concentração de íons H+, né? Deixa eu apagar ali para vocês enxergarem. Quando aumenta a concentração de H+, o pH diminui. Quando essa concentração diminui, o pH aumenta, tá? Escreva a equação matemática que relaciona os valores de pH com a concentração de íons H+. Ó, vocês viram na aula de ontem que pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, pessoal,
Se eu pegar aqui, ó, vamos supor que eu vou fazer o cálculo dessa concentração. Então, vou pegar aqui, ó, pH é igual a menos log, tá? Concentração de H+, que eu tenho ali é quanto? 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, pH é igual. Vocês têm que prestar muito bem atenção nisso, gente. Ó, menos log de 1 é igual a 0. Ok? Menos log de 10 a menos 2, né? Menos com menos, mais é igual a 2. Então, eu vou colocar lá, ó, menos com menos dá mais 2, desculpa. Tá? Então, quer dizer que o meu pH é quanto? O meu pH é igual a 2. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. pH é igual a menos log de 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, pH é igual, tá? Menos log de 1 é igual a 0, então nem vou colocar. Menos log de 10 a menos 4 é igual a 10, a 4. Menos com menos dá mais, por isso que fica 4. Então, meu pH é 4. Então, vocês estão observando aqui um pH da sua forma mais simples, ok? Agora, vamos colocar um exemplo aqui, aonde esse número aqui, ó, esse 1 que eu coloquei no final, não seja mais 1. Aí eu sou obrigado ao quê? A usar aquela tabela de logaritmo. Então, vamos colocar aqui, tampar aqui, ó, fechar tudo. Então, vamos pegar, eu quero saber o pH de uma concentração de H+ igual a 0,02. Tudo bem? Se eu vim aqui colocar isso em notação científica, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 2. Né? Por que menos 2? Porque eu vou contar aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, 2 vezes 10 é menos 2. Se eu aplico aquilo ali na forma, pH é igual a menos log. Deixa eu apagar aqui. Uma coisa decente. Menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, pH é igual, tá? Menos log de 2, a gente viu lá na tabela de logaritmo. É igual a menos, né? Porque 2 aqui está positivo, então ele vai ser menos 0,3. Menos com menos, mais. Menos log de 10 ao quadrado vai ser 2. Logo, meu pH vai ser igual 2 mais menos 0,3 vai dar 1,7. Então, meu pH vai ser 1 menos 0,7. É dessa forma que a gente vai aplicar, tá? Vou colocar outro exemplo aqui, para a gente não ficar com dúvida nessa resolução de exercício de pH, tá? Vou apagar isso aqui. Vamos supor que eu tenho uma concentração, tá, de H+, vou colocar aqui, ó, H+ igual a 0,0002. 2 de novo para vocês compreenderem melhor a diferença. Se eu passar isso para a notação científica, eu vou ter o valor de quanto? De 2 vezes 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Olhando aqui, ó, eu já consigo fazer uma previsão qual vai ser meu pH.
meu pH ele vai ser 3 alguma coisa, porque eu tenho que lembrar que sempre que esse número aqui, ó, final, for diferente de 1, eu sempre vou ter que fazer uma subtração do exponencial pelo logaritmo desse número aqui. Então, vai ficar como aí, ó, menos log pH é igual a menos log de 2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, pH é igual a menos 0,3 tá? Mais 4. Isso é igual a 3,7. Eu cheguei no valor do meu pH aqui. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Aqui, ó, a poluição atmosférica pode aumentar a acidez da chuva. Considere que foi medido o pH da chuva em 2 cidades, A e B, a mesma temperatura. Na cidade A, o valor encontrado foi 4 e na cidade B foi 3. Em qual cidade a chuva é mais ácida? Nessa cidade, a concentração de IH+, é quantas vezes maior do que a outra? Então, ó, nós temos aqui o pH 4 e o pH 3. O que significa o pH 4? O pH 4 quer dizer que eu tenho 10 elevado a menos 4. E o pH 3 eu tenho 10 elevado a menos 3. Ok? Se eu abrir isso aqui em notação científica, eu tenho isso, ó, 0,0001. 0,001. Aqui eu tenho 3 casas e aqui eu tenho 4 casas. Então, ó, a variação do meu pH aqui, ó, de 10 a menos 4 para 10 menos 3 são 10 vezes, né? Concorda comigo? Se eu multiplicar esse 0,01 por 10, eu vou ter 0,01. Então, aqui, ó, a diferença é 10 vezes. Então, para cada pH que é variado, eu tenho uma diferença de 10 vezes. Então, se eu variar meu pH de 4 para 2, então, ó, 4, 3, 2, então vai ser 10 vezes 10, vai ser 100 vezes maior a minha quantidade de H+ no pH 2. No caso aqui, a quantidade de H+ aqui em 3 é 10 vezes maior, ok? A minha quantidade de H+. Então, colocando isso em texto, a chuva é mais ácida na cidade B, que tem o pH menor. Nela, a concentração de H+ é 10 vezes maior que na cidade E, de 10. Então, pessoal, aqui a gente chegou numa questão que vai explicar a gente o seguinte. Considerando o que foi estudado até aqui, complete a tabela e classifica as soluções ácida, alcalinas e neutras de acordo com os valores de pH, tá bom? Então, se eu vim aqui completar essa tabela, fica lógico que é uma lógica que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7, aqui vai continuar 8, 9, 10, e aqui vai ser o contrário, tá? Eu vou ter essa informação aqui. Então, do lado de cá eu tenho os ácidos, do lado de lá eu tenho o básico. Olha a minha escala de pH. Só que também tem escala de pOH. E a diferença das duas sempre vai ser igual a 14. Então, ó, 0 mais 14 é igual a 14. 1 mais 13 é igual a 14. Por que a gente tem que saber isso? Porque vai ter alguns exercícios de vestibular que ele vai dar os dados de OH- e vai pedir para você chegar no pH. Então, com dose de OH-, você vai falar assim, ó, o meu pOH é igual a 10. Mas qual que é o meu pH? Meu pH é igual a 4. Então, a gente sempre tem que ter a premissa que o meu pH é sempre igual ao quê? Tá? A minha concentração de H+, o meu pH, né? Como que eu posso colocar essa formulazinha aqui? Mais pOH
é igual a 14. Vamos melhorar isso daqui. Vamos apagar isso daqui. Então, pH mais pOH sempre vai ser igual a 14. Então, se eu te der um pH, por exemplo, um pH igual a 9, mais meu pOH tem que dar igual a 14. Então, que número que eu tenho que ter aqui mais 9 para dar igual a 14? É 5. Então, se o meu pH é 9, o meu pOH é 5. E eu faço a mesma coisa para achar pH. Então, é uma continha muito simples aí para vocês guardarem. Então, vamos para a última atividade, que é o desafio. Tá? Uma questão do FUVEST. Né? O indicador azul de bromotimol fica amarelo em soluções aquosa de concentrações hidrogênica, tá? Que é o H+, maior que 1 vezes 10 a menos 6. Ó, aqui eu já consigo matar de cara. Ó. 1 vezes 10 é igual a menos 6, o que é isso? Quer dizer que o meu pH é igual a 6. Então, ó, em soluções maior do que 1 vezes 10 a menos 6. Ele fica azul. Em soluções de concentrações hidrogênica menor que 2,5 vezes 10 a menos 8, olha só, meu pH aqui é 8, mas como eu não tenho o número 1 aqui, ó, então esse meu pH aqui é 7,4 mais ou menos. Vou chutar 7,4 mais ou menos aqui, tá bom? 7,6, por aí. Aqui está falando então que é alcalino, né? Ó, concentrações hidrogênica menor. Aqui é concentrações hidrogênica maior. Então, quanto maior a quantidade de H+, mais alcalino fica. Desculpa, mais ácido fica. Então quer dizer que eu vou ter o quê? Se eu ficar mais ácido, eu vou ter 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1. Que são pH 5, 4, 3. E aqui, como a concentração hidrogênica fica menor, eu vou ter menos H+. Se eu tenho menos H+, aumenta a minha quantidade de OH-. Então, o meu pH vai ficando maior. Vai ficar 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10, 10 a menos 11, 10 a menos 12, menos 13 e menos 14, que é o máximo que eu consigo chegar. Considere 3 soluções seguintes, cujos valores de pH são dados entre parênteses. Então, eu tenho um pH 4,8, tenho um pH 5,6, o pH 8,2. As cores apresentadas por essas soluções são, respectivamente, olha, gente, se aqui menor que 10 fica azul, então menor que 10 a sexta fica azul, então ó, pH 4 e pH 5 eles ficarão azul e o pH 8 ficará amarelo. Mas vamos fazer isso aí passo a passo. Eu tenho a escala aqui de pH que vai de 0 até 14, sendo que o meio, né, é 7. Lá no 0 a solução é ácida, no 14 é básica e ali é neutro. Ele deu esse pH aqui, que é o que? O tomate, 4,8. Ele me deu o da chuva, 5,6. Ele me deu a água do mar, que é 8,2. Ele falou, então, os pHs, que pH 6, né, menor que 6 vai ser amarelo e o pH maior que 7,4 vai ser azul. Então, desse ponto aqui, que é 6 para cá, vai ser amarelo e desse ponto para cá vai ser azul. Ok? Então, a resposta que eu vou ter aí, ó, vai ser amarelo, amarelo, azul. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Deu 45 minutos de aula, né? E aqui eu deixo a dica para vocês, né?
quando você estiver assistindo isso no YouTube, estiver muito lento a explicação, né, vocês aceleram o vídeo, fica mais dinâmico para vocês. Qualquer dúvida é só colocar lá no Google Class que eu ajudo vocês. E qualquer erro que eu cometi aqui na hora de explicar, se vocês descobrirem esse erro também, só me avisa aí para eu fazer as correções. Até mais e faça as atividades.